Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o princípio da atração e repulsão, ou também conhecida como a lei de Dufay. Vamos lá? Antes de nós falarmos propriamente sobre o princípio da atração e repulsão, ou lei de Dufay, nós temos que nos ater a um conceito muito importante dentro da química, que é o conceito de íons. Os íons, por definição, são estruturas resultantes da perda ou do ganho de elétrons por parte de um átomo. Nesse caso, nós temos que entender o seguinte: os elétrons, eles são capazes de mover de um átomo para o outro. Quando há esse movimento de elétrons de um átomo para o outro, nós temos um processo chamado ionização, ou seja, a produção de íons. Nós temos a possibilidade de termos dois tipos de íons. Os íons carregados positivamente, que são chamados de cátions, e os íons que são carregados negativamente, que são chamados de ânions. Vamos entender cada um deles. Para isso, vamos pegar o exemplo aí da figura, o sódio com o número atômico 11 e o flúor com o número atômico 9. Sódio apresenta o símbolo Na e o flúor símbolo F. O que significa dizer que o sódio apresenta número atômico 11? Significa que ele tem 11 prótons no seu núcleo, ou seja, eu tenho 11 cargas positivas nesse núcleo. Partindo do princípio de que esse átomo ele está isoeletrônico, ou seja, ele não tem diferença de carga, nós temos que ter também 11 elétrons. Isso que nós vemos, na primeira figura. Quando se trata do flúor, o flúor apresenta número atômico 9. Isso significa que ele apresenta 9 prótons em seu núcleo. Como ele está isoeletrônico, vai apresentar também 9 elétrons. Contudo, em um processo de ionização, nesse exemplo do sódio e do flúor, nós podemos observar claramente a formação de um cátion e de um ânion. O sódio, ele tem a tendência de perder elétrons, ou seja, ele apresenta a tendência de se desfazer das cargas negativas. Já o flúor, ele apresenta uma tendência contrária. Ele apresenta uma tendência de ganhar elétrons, ou seja, ele tem a tendência de atrair cargas negativas. Posto isso, é interessante que nós saibamos o seguinte: aqui muitas pessoas se confundem. Na química, quando eu digo que um átomo está perdendo elétrons, significa que ele está ficando sem cargas negativas. E isso faz com que a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, fique em maior número. Anteriormente, nós tínhamos a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas se uma espécie está perdendo elétrons, significa que essa quantidade de cargas negativas está diminuindo e, em comparação, eu vou ter mais cargas positivas. Isso, se eu perco elétrons, a carga resultante dessa espécie química é
positiva. Então, quando eu perco elétrons, o sinal do íon fica positivo. E um íon com carga positiva, nós damos o nome de cátion. Por um outro lado, vamos analisar agora o flúor. O flúor apresenta 9 cargas positivas e 9 cargas negativas quando ele está no seu estado isoeletrônico. Contudo, ele apresenta a tendência de ganhar elétrons. Então, se ele tem essa tendência de ganhar elétrons, ele está com carga negativa. Por quê? Porque se ele está ganhando elétrons, a quantidade de elétrons vai ser maior que a quantidade de prótons, que são as cargas positivas. Dessa forma, quando uma espécie química ganha elétrons, o seu sinal é negativo, porque eu vou ter mais elétrons do que prótons. Isso faz com que eu tenha a formação dos ânions, que são íons com carga negativa. Dito isso, nós vamos agora, propriamente, para o princípio da atração e repulsão. Ao aproximarmos corpos eletricamente carregados de cargas de mesmo sinal, sejam positivas ou negativas, observamos uma força de repulsão. Por um outro lado, quando nós pegamos corpos eletricamente carregados de cargas com sinais opostos, nós temos aí uma força de atração. Isso é o princípio da atração e repulsão, ou a lei de Dufay. Então, se você observar nessa imagem, nós temos inicialmente representação de duas partículas com sinais iguais, positivo com positivo. Quando nós aproximarmos esses corpos de carga de mesmo sinal, a tendência é o quê? É uma repulsão. Então, elas vão se repelir. Isso vai acontecer da mesma forma se eu pegar aí duas partículas com cargas negativas. Vai haver também o princípio de repulsão. Por outro lado, se eu pego partículas com sinais contrários, ou seja, uma positiva com uma negativa, ou uma negativa com uma positiva, a tendência é o quê? É a atração. Nós podemos analisar isso de acordo com um ditado popular, que diz: os opostos se atraem. Nesse caso aqui, no princípio da atração e repulsão, ou lei de Dufay, isso se faz verdade. Então, os opostos, ou seja, partículas com sinais contrários, a tendência é se atrair. Quando nós falamos de atração e repulsão entre dois corpos carregados eletricamente, nós estamos falando de uma grandeza física chamada força elétrica. Então, é a força elétrica que mede o quão atraído ou repelido um corpo está em relação ao outro. Essa grandeza física ela é fundamental na natureza e explica vários fenômenos que nós temos na natureza e se manifesta, se apresenta, na presença de cargas elétricas. Então, é necessário que pelo menos um dos corpos tenha aí cargas elétricas, tá? Ou seja, esteja carregado eletricamente.